Oi, meus queridos. O assunto de hoje é a publicação das portarias das novas NRs, que entrarão em vigor um ano após a data da publicação. E as publicações foram NRs 1 e 9 ontem, 12 de março, e NR7 foi hoje, 13 de março. Então, em março de 2021, entra em vigor esses novos textos, essa revisão que foi feita nas NRs 1, 7 e 9, daqui a um ano. A NR1, Disposições Gerais, já havia sido revisada pelo grupo tripartite e publicada a portaria 915, em 30 de setembro de 2019. Mas, novamente, ela foi publicada, essa portaria 6.730, que foi publicada ontem no Diário Oficial, e ela até mudou de nome. Temos agora a norma regulamentadora 1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, nós aguardávamos, o PGR, e isso aconteceu e veio na norma número 1, que é a mãe de todas as normas, que traz as disposições gerais para todas as normas. Eu acredito que agora uma prática de chamar a NR1 de ordem de serviço deve, inclusive, ser superada, porque NR1 nunca teve esse nome, ordem de serviço. Consta a obrigação do empregador fazer ordens de serviço de segurança do trabalho, mas ela sempre foi disposições gerais para todas as demais normas. E agora ela muda de nome e, além de disposições gerais, ela traz também no seu nome gerenciamento de riscos ocupacionais. E o que isso significa? A organização deve implementar, é assim que está escrito na nova NR1, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. E diz que a organização tem que constituir um programa de gerenciamento de riscos. O que isso significa, pessoal? Que morre o PPRA, é até estranho, nós convivemos tantos anos com o PPRA, mas ele morre, tem data marcada já para a morte dele, daqui a um ano, e nasce o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. E eu acho que realmente é um marco, aí, uma nova era, Porque quem já não ouviu a história que um auditor foi numa empresa e exigiu que fosse tirado do PPRA o risco ergonômico mecânico de acidente. Ou o contrário, não tinha ergonômico mecânico e acidente no PPRA e o auditor exigiu que fosse colocado. Então, com o programa de gerenciamento de riscos, é isso que vai acontecer. Nós vamos ter num único programa de gestão todos os riscos, um único plano de ação. O texto da NR1 diz que o PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. E então isso significa que nós vamos olhar para o rol de NRs, conforme a nossa atividade, nós identificamos quais são as NRs que nós estamos obrigados a fazer para a nossa empresa e vamos fazer o inventário dos riscos, o plano de ação dentro do PGR. Aqui na definição diz que o PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de risco e plano de ação.
Então, eu vou fazendo o inventário de riscos de cada uma das NRs que eu estou obrigada e vou trazendo isso para dentro do programa de gerenciamento de riscos. E vou acrescentando ali no meu plano de ação. Imaginem que bacana que vai ser. Nós vamos ter num único plano de ação do PGR a visão geral, global, de todos os riscos que a organização tem. Estabelecer prioridades para minimizar, para eliminar esses riscos. Então eu acho que vai ser realmente muito bom trabalhar com o PGR. Também achei bastante interessante essa parte da norma que diz que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo, que é algo que a gente também aguardava, né? Essa mudança de muitas vezes o documento ser visto uma vez no ano só para um processo contínuo, porque mensalmente a gente faz uma comparação com o processo da folha, né? Você nunca vai fazer uma folha de pagamento utilizando exatamente os mesmos elementos do mês anterior, porque as coisas mudam, os valores mudam. Isso também acontece em segurança do trabalho. Isso também acontece com processos, com atividades, com produtos. Então, é necessário ser um processo contínuo. E o texto da NR1, na parte de gerenciamento de riscos, traz exatamente essa definição. Deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das situações definidas. Eu vou falar um único exemplo para vocês verem a abrangência disso daqui. Porque a minha preocupação é que a pessoa só veja 2 anos. É preciso entender cada item desse. Olha o exemplo, a letra D. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, eu tenho um programa de gerenciamento de riscos. Olha a oportunidade de lições aprendidas de um acidente ou de um adoecimento para evitar que ocorra. Então, isso está definido. Parece assim, né, que é falar o óbvio, né? Mas é necessário. É necessário, às vezes, falar o óbvio, né? Então, a avaliação do risco deve constituir um processo contínuo. E aí, cada fato desse é uma oportunidade de tirar uma lição e evitar, trabalhar no sentido de evitar que se repita. Traz também aqui o detalhe das empresas que possuem certificações em sistemas de gestão de SST. O prazo de revisão pode ser até de 3 anos, porque, é claro, a empresa já tem uma cultura de segurança do trabalho, né? A questão do plano de ação, ele tem que ter a indicação de medidas de prevenção introduzidas, aprimoradas ou mantidas. E para as medidas de prevenção tem que ser definido cronograma, formas de acompanhamento, aferição de resultados. Então eu achei bem interessante assim o nível de detalhes que é apresentado nessa parte do gerenciamento de riscos. Eu gostei também do item 1583. As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais. Isso daqui é uma luta, né? Faz
acho que uns 10 anos que eu oriento a respeito disso. E por que eu oriento? Porque tá na lei, está na IN 971, mas na prática isso é muito difícil de acontecer. Mas está aqui bem claro, né? Devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão. As contratadas também devem fornecer à contratante inventário de riscos específicos de suas atividades, que são realizados nas dependências da contratante ou no local que for acordado entre as partes. E com isso é possível fazer um documento consistente, já que realmente vai contemplar os dois tipos de riscos, tanto da contratante como aqueles que são específicos. A NR1 também, eu ressalto também a parte de informação digital e digitalização de documentos, a parte de capacitação e treinamento em segurança e saúde e as diretrizes e requisitos mínimos para modalidade EAD e semipresencial. Então, tudo isso e muito mais está na NR1. Eu já tinha, antes de essa publicação ontem, alinhado um curso para o dia 15/5, onde eu me apresento junto com o Roque de Camargo, que é auditor fiscal do trabalho desde 2007, e o nosso foco já era o PGR, mesmo ainda não estando oficial, agora melhor ainda, já está oficial, era baseado no texto de consulta. Também vamos falar de NR28, multas, modelos de defesa. É um conteúdo assim bastante rico, né? A respeito do PGR, a NR1 como um todo, a NR28 e essa questão de recursos. E depois continuaremos fazendo cursos de atualização nas normas regulamentadoras, apresentando os meus estudos e sempre assim muito interessante ter essa questão de um auditor fiscal com a gente e poder tirar as nossas dúvidas diretamente na fonte. Então, dia 15 de maio, esse curso ele vai ser online e em vídeo. O vídeo vai ser disponibilizado na nossa plataforma, na Unir. E eu conto com vocês para essa experiência, né, de estarmos juntos aí vivendo esse momento tão interessante, né, de tanta atualização, tanta coisa nova aí para a gente estudar, para a gente alterar os nossos procedimentos. Bem, sobre a portaria 6.734, ela trata da NR7, da nova NR7. Então, assim, a primeira coisa que a gente já percebe é que ela é bem mais robusta que a outra, né? A outra tinha 16 páginas, essa tem 29 páginas. A gente observa a clareza, né? Termos que parece que é simples, mas que gera dúvidas. Então foi aproveitado o novo texto para fazer essas melhorias. Vou pegar um exemplo. Exame de mudança de função. Agora, na nova NR7, realização de exames quando ocorre mudança de riscos ocupacionais. Porque o trabalhador pode mudar de função e não mudar o risco. E, portanto, não vai precisar fazer exames. Né? Teve esse tipo de mudança, né? Ela tem uma pegada muito forte também na parte de exames. Eu achei bem interessante, porque também é algo que está no meu foco em função
dos estudos, insights que eu tive estudando o e-social. Então essa parte de exames tem incongruências nas práticas relacionadas à realização de exames. Eu acho que a nova NR7 ela vem dar uma contribuição, já que ela traz orientações como essa que eu vou ler para vocês. Conter planejamento de exames médicos, clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo aos determinados nos anexos da SNR. Vigilância ativa da saúde ocupacional por meio de exames médicos dirigidos, que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais. Então, se não tem o risco, não tem sinais, não tem sintomas de agravos, não tem por que a empresa investir em exames, e se não tem, tem que haver uma lógica, né, nessa realização de exames. Se não tem o risco, não tem por que fazer o exame. O médico responsável pelo PCMSO deve realizar relatório analítico do programa anualmente. Lembram que era relatório anual do PCMSO? Olha como mudou. O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do programa, vírgula, anualmente. Olha um dos itens, eu vou falar um item para vocês que foi o que eu mais gostei. Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho. Então esse relatório analítico do programa, que tem que ser feito anualmente, ele tem que tratar da incidência e da prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função. Então eu achei bem bacana a nova NR7. Vamos também marcar cursos trazendo os resultados, né, dos nossos estudos. Agora a gente cria grupo de trabalho junto com a nossa médica, doutora Lorena, e outros profissionais ligados a essa parte da saúde, e vamos tratar das alterações que nós teremos que fazer por conta da nova NR7. E por fim a portaria 6.735, que apresenta a nova norma regulamentadora número 9, que era o PPRA, e agora passa a ser avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Então é aquilo que eu falei, morre o PPRA e nasce o PGR, né? Então não é mais na NR9 que nós trataremos dessa parte. Aqui nessa portaria é avaliação e controle das exposições ocupacionais. Então eu vejo com muito bons olhos toda essa revisão, né? E eu acredito que esse grupo tripartite deve realmente ter pessoas que conhecem muito do assunto, né? E que tem uma contribuição muito importante para que haja uma maior efetividade, né, em todo esse controle. E o alvo realmente é o trabalhador, né, a proteção do trabalhador e, consequentemente, do empregador, porque uma empresa que se preocupa com a saúde, com
o bem-estar, com ter um clima bacana, né? Fazer todo esse gerenciamento do risco, é um lugar que as pessoas querem trabalhar. E cabe a todos nós que estamos nessa área dar a nossa contribuição. Então esse é um momento de muito estudo, né? A gente já vinha nessa pegada de estudo, né? Já desde 2013, quando saiu o E-Social, o que a gente mais faz é estudar e mudar procedimentos, e isso vai continuar, porque temos aqui 3 normas que trazem uma demanda grande. Um ano passa muito rápido, então temos que arregaçar as mangas e partir para a ação. E o meu lema é sempre: vamos em frente.